Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o processo de conquista e colonização do continente americano, que é esse continente que vocês estão vendo na imagem. Lembrando que nas últimas aulas nós falamos sobre o processo das grandes navegações, ou expansão marítima, que é quando navegadores de países europeus, portugueses, espanhóis, entre outros, navegaram, desafiaram o Oceano Atlântico e chegaram na América. Começaram a conquistar esse imenso continente que vocês veem na imagem e também a colonizar. Quando eu falo colonizar, eu estou falando no sentido de explorar essas terras, dominar, retirar suas riquezas. Esse é o processo de colonização. Mas antes disso começar, foi preciso conquistar a região. E essa conquista foi à base de muito sangue, muita violência, muito derramamento de sangue. Os europeus, os brancos, portugueses, espanhóis, entre outros, provocaram um verdadeiro genocídio nas terras dos povos que aqui viviam, os povos nativos. A palavra índia ela generaliza, na verdade são diferentes grupos com diferentes culturas, diferentes hábitos, diferentes idiomas, e que não foram respeitados. Suas culturas não foram respeitadas, suas vidas não foram respeitadas. E a população da América caiu. Foi um verdadeiro genocídio, ou seja, uma verdadeira mortalidade massa. Os europeus trouxeram doenças que mataram os povos indígenas. Os europeus utilizaram armas de fogo, poderio, superioridade bélica, que também contribuiu para essa vitória sobre uma maioria nativa e para a redução da população do continente drasticamente, além do que contaram com as reações diferentes dos povos que aqui viviam. Como eram povos diferentes, com culturas e crenças diferentes, nem todos eles interpretaram a chegada dos europeus da mesma forma. Havia uma divisão aqui entre os grupos, alguns até se aliaram aos europeus, o que facilitou a conquista. Outros lutaram contra, mas foram vencidos, inclusive por essa divisão entre os povos que aqui viviam. E alguns grupos, eu não disse todos, alguns grupos dos povos nativos interpretaram de maneira equivocada a chegada dos europeus, pensando até que eles representavam alguma divindade dentro da fé que eles tinham, e se entregaram e aceitaram e se submeteram à vitória de forma fácil, de forma pacífica. Mas esse é um grupo à parte, alguns grupos, podemos dizer assim. As reações foram diferentes, alguns grupos reagiram, porém foram vencidos. De qualquer forma, o resultado é trágico, uma redução, uma mortalidade da população que vivia aqui na América, e o Brasil se inclui nisso. Enfim, com essa vitória, essa conquista, infelizmente de forma trágica, representantes do governo europeu, dos governos dos países europeus, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, colonizaram territórios aqui na América. E aí, pela diferença das cores, vocês veem que cada parte do continente americano passou a ser explorado, ou seja, colonizado por um país da Europa. Essa imensa colônia verde é o que nós vamos estudar hoje, que é a colonização espanhola na América. Essa imensa parte verde pertenceu à Espanha. O Brasil, por exemplo, pertenceu a Portugal. Isso nós vamos falar mais à frente. Temos também aqui essa parte vermelha, que pertenceu à Inglaterra. Nós vamos falar na próxima aula. O nosso foco hoje é dessa imensa colônia verde, aqui, que foi a chamada América Espanhola, ou seja, o território na América que pertencia à Espanha. Inclui aqui também algumas ilhas do Caribe, ok? Mas o nosso foco hoje, como foi dito, é a colonização espanhola na América. As características gerais daquilo que a Espanha fez no nosso continente. E aí se incluem países que hoje têm a língua espanhola: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, México, Venezuela, Cuba, entre outros. Algumas características dessa colonização espanhola na América é que a Espanha, para facilitar a administração, dividiu essa colônia entre vice-reinos e capitanias gerais. Aqui, por exemplo, a gente vê o vice-reino da Nova Espanha. Aqui abaixo, o vice-reino do Rio da Prata. Os vice-reinos eram regiões economicamente muito importantes para a Espanha.
o vice-reino do Peru, o vice-reino da Nova Granada, ok? E nesses vice-reinos ficava um vice-rei, que representava o rei absolutista que ficava na Espanha, não vinha para a América. E também tinha as capitanias gerais. A capitania geral tinha uma importância secundária quando comparada com os vice-reinos. Aqui a gente tem a capitania geral de Cuba, a capitania geral da Venezuela, entre outras capitanias gerais, onde um capitão geral era o representante do rei na capitania geral. O rei, como eu falei, ficava mandando lá da Espanha, não pisava aqui na colônia. O sistema de porto único era um sistema que limitava as transações comerciais entre alguns portos, ou seja, a colônia da Espanha era uma colônia imensa. Mas para evitar o contrabando, a Espanha determinava que os produtos que saíam dessa colônia só poderiam ir para a Espanha saindo de alguns portos específicos, como por exemplo Porto Belo, no Panamá, o Porto de Veracruz, no México, e entrava na Espanha pelo Porto de Sevilha. Bom, limitar a saída e entrada de produtos entre a colônia, a América Espanhola e a Espanha, a metrópole, para assim evitar contrabando e transações comerciais que não fossem conhecidas pelo governo espanhol. É importante a gente destacar o papel da Igreja Católica como braço direito do governo espanhol nesse processo de dominação dos povos aqui na América através desse processo de cristianização, catequização, ok? Então havia, junto ao objetivo econômico, o objetivo de colonizar, de explorar, existia também o objetivo religioso aos povos que eles chamavam de infiéis, onde na verdade não eram infiéis, isso é uma visão preconceituosa. Na verdade eram apenas fiéis a outra fé, a outra religião. Em geral, religiões politeístas que acreditavam em vários deuses. É importante destacar a grande riqueza que os colonizadores encontram aqui na América, tá? Principalmente na colônia espanhola é encontrado muitos metais preciosos e faz da América Espanhola a mineração, a principal atividade econômica da América Espanhola, tendo a mão de obra indígena muito mal remunerada, diga-se de passagem, não era em geral escrava, porém também não era assalariada, não recebiam salários. Os indígenas eram a principal mão de obra nessa imensa colônia espanhola. Eu não disse que a única atividade econômica era a mineração e a única mão de obra era dos indígenas. Eu disse que a principal era a mineração, mas você tinha também algumas regiões, como em Cuba, por exemplo, se destacava com a agricultura. Na Colômbia, por exemplo, na região de Cartagena, tinha também um destaque para a atividade agrícola, de plantação também, e o trabalho escravo. Então, é importante a gente destacar que a principal atividade econômica e a principal mão de obra era a mineração do trabalho indígena, através do trabalho indígena, mas existiam outras atividades econômicas, como a agricultura, por exemplo, em algumas regiões, utilizando também o trabalho de africanos escravizados. E alguma dessas formas de trabalho era a mita e a encomenda. É importante a gente entender que são formas de trabalho superexploração, os índios eram superexplorados, a mita era um trabalho obrigatório nas terras do governo e a encomenda era um trabalho nas terras dos colonizadores espanhóis, terras de particulares. Ok? Mita, os indígenas trabalhavam para o governo espanhol, encomenda trabalhava para espanhóis particulares, que não pertenciam ao governo, mas que colonizavam regiões aqui na América. Na América Espanhola, a divisão social, nessa imensa colônia que pertencia à Espanha, era da seguinte forma. Os chapetones eram os espanhóis, eles ocupavam os principais cargos. Os crioulos eram os filhos dos espanhóis. Eles tinham uma importância grande nessa sociedade, mas não ocupavam os mesmos cargos que os chapetones, porque tinha um problema neles, terem nascido na América. Então, o fato de serem filhos de espanhóis, mas nascidos na América, faziam com que eles não pudessem ocupar os principais cargos. Ocupavam cargos importantes, mas cargos secundários. Depois vinham os mestiços,
E por último, os negros e índios. Mais índios até do que negros. A população, a maior parte da população, por isso está na base dessa representação. Essa pirâmide é uma representação da sociedade, é a parte maior da sociedade, porém, como são representados abaixo, significa que os que tinham menos direitos, a vida mais dura e mais difícil.